Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar início então aos elementos básicos do Oxygen, né? Se eu for aqui e clicar aqui nessa abinha, ela vai me abrir várias outras abas com elementos. Aqui tem os básicos, aqui tem os helpers, que é outros elementos que o Oxygen tem. Depois aqui tem os do próprio do WordPress. Aqui tem as livrarias, onde vai estar todos os meus templates, aqueles templates que eles têm, né, que já vem pronto para mim poder utilizar. Então, aqui eu posso, por exemplo, filtrar por seções aqui, ou então, se eu vier aqui no principal dele, aqui no set, já tem todas as páginas já prontinha. Então, aqui dá para explorar e ver os templates também do Oxygen e inserindo partes quando tu for desenvolver, caso tu queira utilizar esses prontos. E depois aqui é uma parte de templates que a gente vai reutilizar partes. Eu vou mostrar isso mais tarde, eles vão vir para essa abinha aqui. Mas então vamos começar pelos elementos básicos aqui do Oxygen, tá? Que são esses aqui. Eles são basicamente os containers, os elementos de texto, os de link, os visuais, aqui que é imagem, vídeo e ícone, e o code block. Esses que estão aqui com o íconezinho em roxo, na verdade, eles fazem parte do pacote mais completo do Oxygen, que tem outros elementos aqui e que eu não vou abordar nessa série básicas, tá? Eu só vou me deter aos elementos mais cru, assim, do Oxygen, né? Que são esses que não estão com esse íconezinho roxo. Então, vamos começar pelos containers e falando das seções. Bom, a section, né, quando a gente coloca ela, significa que ela é uma parte do nosso site. Por exemplo, assim, vamos pensar numa home. Então, na home vai ter uma parte que é a primeira coisa que o usuário vê, que a gente normalmente chama de hero. Depois vai ter outras seções da minha home. Então, semanticamente é uma forma de eu organizar o meu site. Então, quando eu coloco uma section, aqui a tag dela automaticamente já vai estar como section, tá? Então, assim, ó, toda vez que eu coloco uma div, aqui, uma section, aqui tá ela coloca dentro dela uma outra div que a gente não vê aqui, ó. Ela fica invisível pra gente, mas ela existe, tá? Ela existe e dá para ver ela quando a gente vai inspecionar aqui o elemento. Não tem nada nele, né? A gente vai dar uma inspecionada. Aqui tem o mod. Ah, eu vou colocar um elemento aqui dentro da div para ela aparecer. Então, vamos colocar qualquer coisa aqui. Vamos colocar um texto, tá? Só vou salvar. E agora ela vai aparecer. Bom, tá aqui a minha section, ó. Essa aqui é a section 1.8. Se eu vier aqui, ó, ela vai estar aqui, ó, como 1. E se eu clicar aqui na minha ID, ela vai aparecer ela aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Tá aqui minha section. E aí, se eu clicar aqui, ó, dentro dela, vai me aparecer essa outra section, que na verdade é uma div, tá? É uma div que tá aqui dentro, ó. Aquela partezinha verde ali, ó, que aparece, é a largura dela, que aqui ela tá programada para ter uma largura máxima de 1120. Por que que ela aparece ali? Porque se eu vier aqui no meu elemento, na minha section,
e vier aqui no espaçamento, eu vou ver que vai ter 3 tipos de espaçamento. Esse do page, que é a largura da página, que é essa que eu acabei de mostrar, que ela vai ter a largura que a gente estipulou lá nas configurações globais, lembra? Se a gente vier aqui, configurações globais, daí eu vou ter aqui os meus breakpoints, e aqui, ó, a minha page, a minha largura máxima da página vai ter 1120. É essa medida que vai estar aqui, ó, tá? Se eu for ver de novo aqui, vai estar ali a minha section. Se eu clicar aqui, vai estar ali 1120. Se eu trocar essa medida aqui, ela automaticamente vai trocar lá também, tá? Então, isso que significa. Daí, se eu vier aqui e colocar para full, essa div, ela vai ficar 100% do tamanho de qualquer tela que eu tiver. Então, se eu tiver uma tela super enorme, ela vai ter 100% dessa tela maior. Tá vendo? Vamos aqui. Ó, o meu título já correu para cá, né? Por quê? Agora, se eu clicar na minha section, aqui, ó, a minha largura máxima vai ser 100%. Tá? E aqui tem outra configuração que poucas pessoas utilizam, que é o customizado, que é o personalizado, que eu posso colocar um valor. Vamos supor que eu quero que, em vez dessa minha section ter 1120, eu quero que numa determinada seção ela tenha 90 de RAM. Então, eu coloco aqui 90 e ela vai se adequar. Se eu salvar aqui, eu vou conferir lá, aqui, ela vai ter 90 de RAM. Então, aqui é um controle que eu posso ter manual de cada seção, tá? Então, por padrão, ela vem assim, ela vem assim, marcada assim, mas eu posso utilizar essas outras medidas dependendo da proposta que eu tenho para fazer, tá? Então, isso é uma diferença da section, que a section sempre vai ter embutida dentro dela uma div e eu posso controlar essa largura máxima da div nesses controles aqui. Bom, vamos para o próximo elemento, então, que é a div. Né? Então, vou clicar aqui no meu body e vou colocar uma div fora da minha section. Tá? Então, aqui, essa div, o que que é uma div, né? Eu vou até colocar uma div dentro dela para a gente poder ver melhor, tá? Eu vou colocar nessa div aqui, eu vou centralizar ela só para a gente poder ver melhorzinho, tá? Eu vou até colocar uma corzinha aqui para a gente ver ela melhor, ó. Isso é uma div, tá? Uma div, o que que é uma div? Uma div é uma caixinha. É uma caixinha que a princípio não tem propriedade nenhuma. Aqui a gente está vendo ela no tamanho padrão que ela vem para o nosso editor, que é 80 por 80, que é uma maneira da gente visualizar ela, tá? Mas a partir do momento que eu coloco qualquer elemento dentro dela, por exemplo, eu vou colocar aqui um ícone, tá? Ela já não tem mais essa medida de 80 por 80, tá? Eu vou colocar até um ícone aqui menorzinho, ó. E aí ela vai me diminuindo, tá? Ela vai ficando do tamanho do meu elemento, tá? Aqui tá div maior, aqui tá div que eu coloquei, que é essa que eu tô trabalhando com fundo vermelho, e aqui dentro tá meu ícone, ó. Se eu não dou nenhuma propriedade para ela, ela vai adquirir o tamanho do elemento que eu colocar, tá? Então, vamos salvar lá e vamos ver. Vou até colocar melhor aqui. Eu vou colocar uma cor aqui nessa div para a gente poder ver melhor. Ó,
Então, nossa, aqui tá bem pequenininho, né? Vou colocar ela assim e vamos tentar trazer um pouco mais essa tela para cá. Tá? Bom, vai ficar horrível assim a visualização. Vou deixar assim. Bom, mas só para que tu entenda, ó, tá ali ela. Essa div que tá em cinza aqui, ó, ela não tem nada dentro dela. Então, ela vai assumir a largura e o tamanho dos elementos. Aqui, como eu coloquei ela fora de uma section, ela está atingindo 100% da minha visualização. Aqui ela atinge 100% da tela. Essa outra div menorzinha que estava aqui, ela, como tem um elemento dentro, ela pega e assume o tamanho desse elemento. E aí eu posso colocar propriedades dentro dessa div. Tá? Então, vamos começar assim, ó. Essa div, por padrão, tá? A tag dela é div. Mas eu posso trocar essa tag para qualquer outra coisa. Tá? Até porque tem uma discussão. Bom, tem gente que não usa section para nada e usa somente div para tudo. E como é que faz? Quando usa div para ter um site organizado semanticamente, troca as tags aqui. Tá? Então, por exemplo, transforma uma div numa section. Isso é possível? É possível. Eu clico aqui, venho aqui, coloco que essa div agora, que é uma div, ela tem uma tag de section. Se eu salvar e for lá ver e dar um refresh, né? Vamos refrescar aqui a página, tá? Então aqui, ó, aqui tá minha section, aquela primeira que eu coloquei. Daí aqui tá a div dentro dela, aqui tá o título e pá. Fechou aqui a minha section. E agora, ó, eu cliquei aqui, me aparece essa div aqui. É essa div que eu tô. E agora, essa div aqui, ela tem uma tag, que é uma section. Mas que poderia ter qualquer outra tag. Tá? Então, eu posso transformar esses elementos de section e div e colocar aqui a tag que eu achar melhor para mim, tá? Section, geralmente eu não troco, mas quando é uma div que eu estou usando no lugar de uma section, eu venho aqui e troco. Mas poderia ser um header, poderia ser um footer. Footer, eu sempre coloco essa tag, porque no footer, geralmente, eu uso uma div, e aí eu troco a tag dessa div lá de baixo para footer, né? Mas poderia ser um artigo, enfim, poderia ser várias outras coisas, tá? E se não tiver a tag aqui na lista, eu posso customizar essa tag ainda, tá? Bom, a div, né, ela não tem nenhuma propriedade, mas eu posso colocar propriedades nela. Vamos colocar que essa aqui vai ser centralizada e eu vou colocar um padding, um espaçamento nela de 2 rems, por exemplo. Aí ela tá, ó, ela já começa a adquirir propriedades. Então, a div, na verdade, ela funciona como uma caixinha, né? E eu coloco elementos dentro, e esses elementos eu consigo controlar melhor, porque estão dentro dessa caixinha, e essa caixinha eu posso manipular, porque eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, só para exemplificar, vamos colocar aqui mais um ícone, eu vou até duplicar esse ícone aqui, tá? Para ficar assim igualzinho, do mesmo tamanho, 2 ícones aqui, ó. Bom, se eu clicar aqui na minha div, por padrão, ela sempre vai estar na vertical, tá? Qualquer elemento, na verdade, que eu for colocando aqui, eles vão empilhando um atrás do outro, tá? Mas eu posso pegar essa div e fazer com que ela, os elementos dentro dela, fiquem na horizontal ou até em grid, tá? Eu posso criar aqui um grid com essa div, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, tá? Então, bom, isso é uma div, tá? É uma caixinha que não tem, a princípio, nada e que eu vou colocando propriedades para poder dimensionar melhor como é que eu vou querer os meus elementos dentro dela. Vamos agora para o último elemento, que é um elemento até que eu não costumo utilizar muito no meu dia a dia,
mas ele existe e eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Espera lá, que eu coloquei minha coluna no lugar errado. A gente sempre tem que selecionar aqui onde é que a gente quer colocar. Eu vou colocar ela embaixo de tudo isso que eu estou fazendo. Bom, aqui eu adicionei um elemento de coluna. Ele vem aqui para mim por padrão com 6 modelitos, tá? Que são os modelitos mais básicos, mas que eu posso redimensionar esses modelitos. Por exemplo, aqui, ó, eu vou adicionar uma coluna que tenha 3 divs, tá? Então, aqui está minha coluna. Se eu clicar aqui, ela vai me aparecer 3 divs dentro dela. Tá? Cada div dessas, ela vai estar dividida entre o espaço total. Então, se aqui tem 100%, cada div vai ter 33,33. Mas vamos supor que eu quero colocar, em vez de 3, eu quero colocar 4. Então, eu venho aqui e duplico a minha div. Tá? A partir do momento que eu dupliquei a minha div, automaticamente todas elas vão assumir os espaços que correspondem. Por exemplo, aqui 100 dividido por 4 vai ter 25. Então, cada div agora, em vez de ter 33,33, vai ter 25, tá? 25% de cada uma. Tá? Bom, vamos dar um espaço aqui nessa coluna aqui para a gente ver melhor, que eu vou começar a fazer coisinhas. Vou colocar aqui um espaço, 3, só para desgrudar aqui de cima, tá? E eu vou colocar no fundo dessa minha coluna aqui uma cor para a gente começar a ver coisinhas. Ela tem uma cor. Bom, aqui estão as minhas colunas. Eu vou tirar elas daqui agora, porque eu vou fazer uma só, tá? E vou colocar uma classe nela para eu poder trabalhar melhor, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Coluna. Não tá ainda. Vou adicionar essa classe aqui. Tá? Então, agora eu já tenho uma div. Essa div, como não tem nenhuma outra, ela ocupa 100%. Ó, tá? Então, eu vou pegar e vou duplicar essas minhas colunas aqui, tá? E como elas têm 100%, aqui eu vou colocar 25%. E ela bugou. Buenas, é por isso que eu não gosto muito desse elemento aqui, que ele dá umas bugadas assim. Então, vamos de novo, tá? Aqui eu tenho uma div, eu vou colocar a classe nela aqui. Column container, aqui também. Ok. Bom, eu vou colocar aqui uma cor na ID só para a gente poder ver elas de maneira diferente, tá? Então, eu vou colocar uma cor. Aqui eu vou colocar outra cor. E aqui outra cor, tá? Então aqui as minhas 3 divs que estão dentro dessa coluna, ok? Eu posso redimensionar as minhas divs? Posso. Por exemplo, se eu colocar aqui que essa vermelha eu quero ter 20%, as outras elas já vão se adequar ao tamanho que sobra. Então, essa aqui vai ter 46,66 e essa aqui vai ter 33 ponto alguma coisa. Mas eu posso querer que elas fiquem equilibradas. Então, aqui eu coloco 20 e 20. E assim eu posso adequar o tamanho das minhas divs dentro desse elemento de coluna. Por que eu não gosto muito dele? Tá? Porque, por exemplo, assim, no início tu pode pensar que, legal, eu vou começar agora a colocar elementos aqui dentro, né? E vou, sei lá, dar um espacinho aqui, porque eu não quero grudado e tal. E não é assim que vai funcionar, quer ver?
Por exemplo, assim, ó, se eu pegar e quiser dar um espacinho aqui nessa coluna, acho que até nem tem gap aqui no total, não. Mas, por exemplo, se eu quiser dar um espacinho aqui, eu posso pensar, eu vou dar uma margem aqui, e aí não passa nada. Tipo assim, eu vou dar uma margem aqui de 1 rem, mais ou menos. E aí, ela já me toca aqui para baixo, tá? Daí, uma maneira de fazer isso não é colocando espacinhos, mas sim colocando outra div aqui dentro. Então, o que eu posso fazer é vir aqui e adicionar uma div aqui dentro e falar que essa div eu quero que ela ocupe 100% da largura. Mas aqui, por padrão, não sei se tu te recorda, lá nas configurações globais, as colunas têm um pad de 20 pixels ou 2 rems. E na verdade eu não tirei daqui justamente para mostrar isso, ó. Porque aqui ela já fica com esse espacinho. Então vamos supor que aqui, em vez de colocar esse fundo, eu vou colocar o fundo apenas no meu quadradinho vermelho e deixar aqui fora das divs sem esse fundo. Vou tirar aqui. Ok. Então, aqui eu tenho a minha div e aqui sim eu vou colocar uma cor. Tá? Daí eu pego, aqui eu vou colocar uma outra div. Essa outra div também vai ter 100%. Eu vou colocar aqui outra cor. E aqui a mesma coisa. Bom, dessa maneira eu consigo colocar espaços dentro dela sem que ela me estoure, entende? Daí funciona. Outra coisa que tem esse elemento aqui que as pessoas que usam gostam é que eu posso ter controle na hora de empilhar para as outras telas. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver num tablet, ele automaticamente ele me empilha. Mas eu posso dizer que eu não quero nesse tamanho, eu só quero que empilhe quando tiver numa tela de celular deitado. Então, no tablet eu quero que ele mantenha isso. Aqui tem muito espaçamento, né? Eu posso até trocar esses espaçamentos aqui laterais para, em vez de ser 20 aqui, eu posso colocar que aqui seja 20. É melhor até colocar 10. Vamos colocar 10 aqui e 10 aqui. Bom, daí o que acontece, né? Eu quero que empilhe só quando estiver aqui. Então, aqui, ó, aqui me empilhou, tá? E outro recurso que as pessoas acham interessante é que eu posso reverter a ordem. Por exemplo, tá o vermelho em cima e o azul embaixo. E eu posso ver que nessa tela eu quero que reverta. Então, aqui o azul ficou em cima e o vermelho ficou embaixo aqui. Aí aqui fica igual e tal. E vamos voltar para cá. Tá? Vamos pegar e vamos duplicar essa div aqui. Em vez de 3, eu vou colocar mais uma. Ó, e aqui eu vou adequar para que fique 25%. Essa aqui tá... Opa, tô pegando a div errada. Para lá. Essa aqui eu quero 25%. Essa aqui, 25%. Essa, 25%.
e essa aqui 25. Vamos colocar isso aqui para 100% de novo. Então, aqui, vamos trocar essa cor aqui. Beleza, tá? Então, aqui eu tenho 4 elementos agora. Daí, o que eu posso vir? Eu venho aqui na coluna e eu quero dizer que quando tiver o tablet, em vez de ficar assim, eu quero que ela fique assim, com 50% de cada lado. E aqui também. Aqui. Não, não fica mais. Ai, olha, eu não sei. Ah, tá aqui. Aqui tem que ficar nunca, tá? Me lembrei. Como eu não uso muito esse elemento, é assim. Mas se eu quiser empilhar ele com 50%, aqui eu tenho que colocar como nunca, tá? Como never. Então aqui, ó, ele não fica, e aqui ele já fica em 4, fica 2, 2, 2, 2. Não sei se eu me expliquei direito, mas é isso que tem. Bom, tem gente que gosta de usar esse elemento. Eu não uso nunca no meu dia a dia. Eu gosto de controlar ele melhor, fazendo eu as minhas próprias divs sem utilizar esse elemento de coluna. Mas isso sou eu, né? Eu queria mostrar, né, como é que ele funciona. E bem, esse é o nosso primeiro vídeo sobre os elementos. Nos próximos, a gente vai falar sobre os outros elementos básicos.